Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 976 Conjunto Sagrado de Abaque. A joia da herança arcana estava nas mãos de outro Lorde demonificado de nível 190. Em 20 minutos, Ni Yan viajou para o submundo e o matou antes de se teletransportar de volta para Ocoron com uma transmissão instantânea. Como de costume, Ni Yan escondeu sua aparência atrás de uma capa preta enquanto se dirigia para seu armazenamento pessoal. Se não fosse para ajudar a expansão do Word Block no mercado de realidade virtual ou por seus tantos irmãos contando com a As Kickers United para alimentar suas famílias, Ni Yan preferiria passar seu tempo como um jogador comum. Nivelar, procurar tesouros e pechinchar os preços no mercado. No entanto, desde que ele decidiu trilhar o caminho de um rei, ele não poderia mais desfrutar dos privilégios de ser um homem comum. Ni Yan depositou tudo de que não precisava no tesouro da guilda. Depois disso, ele retirou todos os materiais que havia pedido a Gu Huai para coletar, incluindo o ferro negro do vazio. Ni Yan olhou para 5 joias de herança em sua bolsa e as arrumou de acordo com a descrição no vislumbre de luz. Um brilho multicolorido iluminou instantaneamente os arredores. Você deseja atualizar o conjunto de Abaque? Sim. Ni Yan bateu em confirmar sem hesitação. Bang, bang, bang. As 5 joias de herança se despedaçaram quando 8 feixes de luz caíram sobre o conjunto de Abaque. Depois disso, todo o conjunto brilhou em 5 diferentes cores. Esta atualização aumentou a defesa das 6 peças da armadura e o ataque das 2 adagas. Além disso, haviam 6 novos bônus de estatísticas. Mesmo que a atualização não tenha sido algo capaz de chocar o mundo, ainda era bastante decente. No entanto, Ni Yan não tinha interesse em dar uma olhada mais de perto nas mudanças no conjunto de Abaque. Ele queria fundi-las em um conjunto do caos novo em folha primeiro. Somente essa atualização realmente o ajudaria a voltar a ser o invencível Mad Hog de antes. Depois de terminar seus negócios em Ocoron, Ni Yan se teletransportou para o Vale da Montanha Hard Rock. Ele chegou fora da entrada da cabana de palha do artesão divino Bronick e entrou. O artesão divino Bronick parecia visivelmente mais respeitoso do que antes. Isso era natural. Ni Yan acabara de receber os títulos de ladrão lendário e grande juiz do inferno. Então, seu status eram muito mais altos do que da última vez. Bronick, reúne todos os materiais que você solicitou. Ni Yan trouxe uma grande pilha de materiais. Além disso, ele também entregou as 8 peças do conjunto de Abaque e o martelo de guerra de Paternoster. Isso é perfeito, Senhor Nirvana Flame. Por favor, dê um passo para trás. Vou começar a trabalhar imediatamente, disse o artesão divino Bronick. Antes de você fazer isso, enquanto estava me aventurando encontrei alguns metais estranhos que não consegui identificar. Eu me pergunto se você pode avaliá-los para mim primeiro? Ni Yan perguntou. Claro que posso, é um grande prazer poder te ajudar, respondeu Bronick. Ni Yan tirou os itens que encontrou no inferno. Havia mais de vários milhares de minérios, bem como 9 escamas antigas. Os olhos de Bronick varreram a pilha antes de cair nas escamas antigas, que imediatamente chamaram sua atenção. Ele disse emocionado: esses minérios, essas escamas. Meu Deus, Senhor Nirvana Flame, onde você os encontrou? De acordo com as lendas, eles só podem ser encontrados nas profundezas do inferno. No passado distante e antigo, o inferno já foi um local de mineração estimado pela raça humana. Só mais tarde o servo do Deus da Morte o ocupou com força e o transformou em um reino sangrento de morte. Deus não desceu ao mundo mortal por vários milênios. Agora, o arcanjo Talod guarda os portões do inferno, evitando que qualquer um alinhado com a facção do mal entre os mortos-vivos malévolos dentro de escapem para o mundo humano. Será que você encontrou uma maneira de entrar? Exatamente. A pedido do arcanjo Talod, entrei no inferno para completar uma missão e obtive esses materiais ao longo do caminho. Bronick tinha um olhar profundo de veneração. Ni Yan interiormente riu. Ele conhecia bem os NPCs. Mesmo diante de Bronick, contanto que alguém tão importante como o arcanjo Talod fosse mencionado, ele ficaria instantaneamente pasmo. Você poderia me dizer para que esses minérios são usados? Você tem que examinar cuidadosamente sua composição e, em seguida, refiná-los. 2.000 minérios antigos refinados podem ser fundidos em uma liga especial que não perderá para nenhum metal do vazio. Ele pode ser usado junto com o ferro negro do vazio para refazer o conjunto de Abaque. Quanto às escamas antigas, elas podem ser usadas para reforçar a defesa de qualquer armadura. Explicou Bronick. O coração de Ni Yan estremeceu. Esses materiais iriam tornar seu conjunto de Abaque ainda melhor? Dessa forma certamente significava que ele alcançaria o grau sagrado, certo? Parece bom. Por favor, use quantos deles você precisar. Ni Yan não hesitou em entregar os materiais que ele coletou do inferno para Bronick. Bronick não se atreveu a perder tempo e começou a trabalhar imediatamente. Reforçar um conjunto de equipamentos não era algo que pudesse ser feito em poucos minutos. Bronick abriu sua forja enquanto o calor abrasador aumentava. Ni Yan esperou pacientemente ao lado enquanto ele começava a imaginar como seu novo conjunto de Abaque seria. Ele estava cheio de expectativa. Bronick estava trabalhando duro. Quando a fornalha de fundição atingiu a temperatura certa, ele jogou os minérios e o martelo de guerra de Paternoster. O martelo lentamente derreteu em uma forma de fundição.
O coração de Ni Yan estremeceu. Uma arma sagrada foi derretida assim. A adaga sangrenta e lâmina da matança também foram derretidas. Depois de transformar as armas e minérios em metal fundido, Bronick derramou sobre um grande molde com as 6 peças de armadura restantes do conjunto de abaque dentro. Misteriosamente, elas não derreteram sob o metal derretido. Ele pegou um grande martelo e começou a bater. Enquanto esperava, Ni Yan verificou a janela de animal de estimação. Parecia que o dragão de asas negras conseguiu digerir a pedra do reino demoníaco e poderia avançar para o rank 10. No entanto, demoraria muito mais para avançar do que antes. Então, não poderia sair de seu espaço de estimação por enquanto. Ni Yan esperava que o dragão de asas negras chegasse ao rank 10 antes de partir para o submundo. Assim, se ele encontrasse algum inimigo no céu, ele não teria nada a temer. O tempo passou lentamente. O artesão divino Bronick ainda estava batendo cuidadosamente com seu martelo. As luvas de selagem de abaque recém-reformadas foram colocadas ao lado. Parecia que ainda faltavam alguns retoques finais. O exterior estava coberto por uma camada de metal azul. Sob o brilho da forja, ela refletia um brilho peculiar. O design elegante era de outro mundo e cativante. O artesão divino Bronick trabalhou como escravo por 3 horas seguidas. Finalmente, as 6 peças do conjunto de abaque foram colocadas em cima de uma mesa de pedra. Murmurando algumas sílabas ininteligíveis, ele pegou um pequeno cinzel e gravou runas enigmáticas em cada peça. Quando ele terminou, as peças da armadura lançaram um brilho azul deslumbrante quando uma luz começou a circular ao redor da armadura como riachos fluindo. Ni Yan engasgou de espanto, sua respiração ficando pesada. Este era o novo conjunto de abaque. Ni Yan podia sentir uma aura gelada no ar, fazendo com que a temperatura ambiente despencasse. Dentro desse frio havia uma forte intenção assassina. A mão de Bronick tremia enquanto ele acariciava cada peça do recém-criado conjunto de abaque. Ele disse emocionado: "Não tenho dúvidas de que esta será a maior obra-prima da minha vida." Ni Yan não pôde deixar de ficar animado. Já que Bronick afirmou que esta era sua maior obra-prima, tinha que ser algo fenomenal. Bronick enviou um pedido de troca para Ni Yan, então colocou as 6 peças do conjunto de abaque na janela de troca. Ni Yan confirmou a troca, e imediatamente ele verificou a qualidade do conjunto de abaque reforjado. Como ele imaginava, era um conjunto de grau sagrado. Um único item sagrado já era inatingível para a maioria dos jogadores. Um conjunto sagrado era simplesmente inédito. O novo conjunto de abaque era o único que existia. Ni Yan respirou fundo tentando acalmar seus nervos inquietos. Ao verificar as estatísticas do novo conjunto de abaque, ele sentiu seu coração tremer violentamente. O novo conjunto de abaque era composto de luvas glaciais de selagem, guardas de ombro do gelo escuro, botas do peregrino do vazio gélido, guardas de perna do foco glacial, capa da ruína congelada e armadura de couro do fantasma invernal. Cada peça era de grau sagrado, suas propriedades estavam mais de 6 vezes maiores do que antes. As estatísticas de Ni Yan atingiram um nível insondável. Quanto aos bônus definidos, eram 10 no total. Eles incluíram todas as estatísticas mais 500%, todas as habilidades rank máximo e assim por diante. As 4 habilidades anteriores ainda estavam lá e todas foram aprimoradas. Slaughter Aura teve seu dano em área aumentado de 50% para 100% e a área de efeito aumentada. O aumento do efeito de controle de multidão de Unlimited Blade Works foi aumentado de 50% para 100%, e o bônus de dano por acerto em um combo foi dobrado. O bônus de estatísticas de Bloodthirst Aura para aliados ao redor aumentou de 120% para 300%. Finalmente, o tempo de espera da transmissão instantânea foi reduzido de meia hora para 0. Havia mais 2 habilidades, as 2 do martelo de guerra de Paternoster, Frozen Fortress e Thunder God Hammer. O que mais chocou Ni Yan foi que o conjunto tinha uma nova habilidade lendária. Descida de Jotunheim. Congele tudo em um raio de 30 metros com o ar gelado do reino da geada absoluta. Aqueles com menos de 1.200 de resistência ao gelo sofrerão dano de congelamento. Aqueles com menos de 1.800 de resistência ao gelo terão sua velocidade de movimento reduzida drasticamente. Aqueles atacados sob a influência da habilidade serão infligidos por God Ice Shatter. Quando os jogadores encontravam frio extremo, eles começavam a receber dano de gelo. God Ice Shatter provavelmente os congelaria até a morte. Menos de 0,1% da base de jogadores tinha 1.200 de resistência ao gelo, enquanto aqueles com 1.800 de resistência ao gelo poderiam provavelmente ser contados em uma única mão. Quanto ao God Ice, era uma magia proibida de um único alvo. Quando um alvo estava congelado, eles seriam estilhaçados por dentro, sofrendo danos extremamente altos. Mas sobre o que era o God Ice Shatter, Ni Yan não conseguia imaginar o quão poderoso era, mas seria definitivamente surpreendente.